Você já ouviu falar em Idade das Trevas? Vamos entender um pouquinho em torno dessa época importante para a humanidade, para o desenvolvimento do pensamento e da própria filosofia. A filosofia medieval corresponde à Idade Média, período que se estende do século V, com a tomada do Império Romano pelos Érulos, até o século XV, com a queda de Constantinopla na conquista pelos turcos otomanos. Por vezes, a Idade Média é descrita como um período de trevas, uma mera fase intermediária entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, na qual não houve relevante produção intelectual, até que chegasse o Iluminismo, ou o século das luzes. Esta ideia tem origem no próprio iluminismo e não retrata com fidelidade aquele período. É claro que as sociedades daquela época também buscavam saberes, estudos e conhecimento. É inerente ao ser humano a curiosidade pelas coisas que não conhecem e a vontade de saber mais. Abre aspas, viu-se que os últimos tempos da Idade Média estavam longe de ser a Idade das Trevas, que a vida intelectual, esses séculos, foi abundante e intensa, e que as atividades educativas foram grandes. Fecha aspas. Moron, 1985. Durante a Idade Média, surgiram as primeiras universidades, formas e associações de professores e alunos que promoviam debates e discussões, unindo-se também para questionar os pensamentos e ideologias padrão da época. Então, naquela época, o que a gente vai observar é que havia um acatamento, o se acatar uma ideia e uma ordem que vinha devido a uma própria autoridade. E partindo dali, o processo de discussão, de questionamento, ele é intensificado com o surgimento das primeiras universidades. Sempre houve uma tradição religiosa na filosofia ocidental, seja judaico-católica ou protestante, e não apenas na Idade Média. Contudo, é nesta época que se deu o link mais forte entre os âmbitos religioso, intelectual, artístico, político, econômico e social. Contudo, é nessa época que se deu o link mais forte entre os âmbitos religioso, intelectual, artístico, político, econômico e social. Tratavam-se todas essas áreas de um único elo, de uma única linha de pensamento a qual tinha suas variáveis, mas se limitava por si só. Talvez por isso tenha se considerado, por tanto tempo, a Idade Média, a Idade das Trevas. Seus conhecimentos difundidos estavam mais amarrados a dogmas. Apesar disso, certamente existiam também debates e divisões de pensamento dentro das próprias concepções dogmáticas cristãs, a exemplo do tomismo, a escola derivada de São Tomás de Aquino, que nós iremos estudar no próximo mês, posteriormente a esse estudo nosso de Santo Agostinho. E da resposta franciscana, escola derivada de São Francisco de Assis, correntes de pensamento um tanto controversas para a época. Santo Agostinho, que vive de 354 a 430, foi um teólogo e filósofo do direito canônico. Para Agostinho se definir o que é direito, antes é necessário definir o que é justiça. Dessa maneira, sem a justiça não existe o direito, e tampouco o Estado. Segundo ele, ainda o direito existe em sua função da religião. A justiça seria a lei de Deus, e a verdadeira justiça só poderia ser encontrada na cidade de Deus. O direito natural, por conseguinte, vinha primeiramente da lei divina. Aí que vem a figura inspiradora de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi influenciado fortemente pela teoria dualista de Platão, que fazia uma divisão entre o mundo das ideias e o mundo dos sentidos. Ele transformou a teoria platônica
de forma a adaptá-la à religião. O mundo ideal seria o mundo de Deus, seria a cidade de Deus, enquanto o mundo das coisas seria a dos seres humanos. Embora não fosse possível a visão de encontrar a verdadeira justiça na vida terrena, as leis do Estado deveriam ser obedecidas por serem o reflexo das leis divinas que os homens conseguiram formular. Era débito da união, da fé e da razão, pois somente o conjunto das duas seria capaz de guiar o ser humano à verdade absoluta. A verdadeira justiça, em suma, só poderia ser encontrada na cidade de Deus e na lei eterna. Só para nós entendermos o quanto que Platão foi importante para a formação do pensamento de Santo Agostinho. O idealismo platônico é o que há de mais marcante em sua obra. Em todo pensamento bem elaborado por Platão, o idealismo platônico é aquele que tem mais peso. Então, com base no conhecimento das ideias, do mundo das ideias, das formas puras, imutáveis, daquilo que não se modifica, não se transforma, imutáveis e perfeitas, é o único conhecimento verdadeiro. Esse conhecimento verdadeiro do mundo das ideias, das coisas que são puras, não se alcança senão pelo intelecto. E aí vem um ponto importante. Ele diz que a gente só consegue alcançar esse mundo das ideias pelo intelecto e em relação ao mundo sensível, ao mundo das formas, tudo aquilo que é obtido pelos nossos sentidos é enganoso. E aí nós temos dentro dessa essência a figura importantíssima do mito da caverna de Platão, onde ele vai trazer para a gente duas realidades distintas. Uma realidade que vamos dizer, original, né, que é o que está fora da caverna, e o projetado dentro da caverna, que são as sombras. Então, a nossa percepção, o que a gente obtém de informação pelos nossos sentidos, é um grande engano. É enganoso, porque seriam as sombras no fundo da caverna. E é de se questionar, de fato. Isso é o mais importante. O mito da caverna é uma alegoria, né? Mito ou alegoria. É uma metáfora criada pelo próprio, elaborada pelo próprio Platão, que contém lá na obra República. A República é uma obra política de Platão, que fala sobre a política ateniense, da Grécia Antiga, e sobre o poder político. E aí ele vai colocar para a gente sobre a questão do conhecimento da verdade, mas é de conhecimento de uma verdade mais profunda, que aí a pessoa consegue alcançar apenas pelo intelecto, pela razão, e isso vai fazer com que o governante, ele tenha uma boa gestão, se de fato ele conseguir fazer uma distinção entre a ilusão e a própria realidade. Então, o livro em si, ele é todo construído como um diálogo. Então, é um diálogo entre Sócrates, o seu mestre, que nós podemos dizer que é o patrono da filosofia ocidental, e Glauco. Então, o Glauco é um personagem inspirado no irmão de Platão. E aí, o que o Platão faz? Ele constrói o exercício de imaginação com Glauco, falando para o personagem figurar em sua mente, analisar na sua própria mente, imaginar uma situação passada no interior de uma caverna. Então, ali você tem prisioneiros mantidos desde o seu nascimento, aprisionados e acorrentados na parede da caverna. O que eles veem
na parede paralela à sua frente, sombras que são formadas. Você tem uma fogueira, num fosso anterior os prisioneiros, e aí você tem logo depois as sombras nessa parede frontal dos prisioneiros. E ali eles se encontram presos. E aí o que acontece? O que acontece é que ele vai desenvolver uma reflexão partindo daquelas experiências. Nós podemos dizer que o universo, o mundo daqueles indivíduos aprisionados na caverna, o que eles conseguiam alcançar como experiência seriam apenas as sombras. E aí o que aconteceu? Um determinado dia, um dos prisioneiros é liberto. E aí ele começa a explorar o interior da caverna. E ele descobre que as sombras que eles conseguem perceber no fundo, na parede paralela a eles, não era a verdade em si. Era uma verdade, entre aspas, controlada por pessoas que estavam atrás das fogueiras. Esse homem livre sai da caverna, encontra a realidade muito mais ampla e complexa, e aí essa tomada de consciência, esse conhecimento da verdade, dá para ele um outro sentido. De início, ele sente um incômodo com a luz forte. Depois de um tempo com a visão ofuscada, ele consegue enxergar e perceber a realidade, a totalidade do mundo não parece em nada com o que ele tinha visto como sombra, e aí ele é tomado por um dilema. Retornar à caverna, correr o risco de ser condenado, julgado como louco pelos companheiros, ou desbravar aquele mundo, descobrir ainda mais aquele universo até então desconhecido, e aí? E aí, qual que seria a intenção de Platão? Apresentar uma disposição hierárquica para os graus de conhecimento. Então, daqueles que se encontram dentro da caverna e tem a sombra como realidade, é aquele que consegue enxergar o para além da sombra, o que dá origem à sombra. E aí, fazendo um paralelo, existe um grau inferior, que é obtido apenas pelos sentidos do corpo. Realidade é isso que eu tenho aqui, ó. E pronto. O que seria a realidade? É isso que eu tenho aqui. Seria comer, beber, dormir, trabalhar, pagar boleto, assistir Netflix, videozinho no YouTube. É o conhecimento obtido pelos sentidos. O que seriam essas coisas obtidas pelo sentido na percepção de Platão? Sombras, ilusões. E um grau superior, que é o conhecimento racional, obtido no exterior da caverna. O mundo das ideias de Platão. Tá claro, gente? Resumo. O que a gente pode extrair do mito da caverna? Primeiro, quem são os prisioneiros?
os homens comuns. A massa, o povo, isso na condição de manipulados. Quando somos manipulados, nos encontramos dentro do processo de prisão. Então, somos homens comuns, a massa, somos todos nós, pessoas comuns. Se contenta com aquela vidinha. Né, beber, dormir, pagar boleto. Não, e o que existe para além? Não, o para além não me interessa, são os prisioneiros. A caverna é a nossa própria realidade, nosso próprio corpo. Dentro de um conhecimento limitado, o que eu vou captar ali é relativo aos sentidos apenas. Então, a caverna é tudo aquilo que nos mantém em graus menos elevados da sabedoria. E as sombras da parede da caverna? São os frutos de nosso conhecimento costumeiro. O que significa isso? O que eu vejo é só sombra. Eu não saio dali, é limitado. Nos enganam, distorce a realidade. Ou seja, aquelas paredes não mostram a coisa como elas de fato são. A saída da caverna é um movimento em direção ao conhecimento racional e verdadeiro, ao mundo das ideias. Abandonar a caverna é abandonar o conhecimento dos sentidos, é apenas aquela realidade que é brutal, palpável, e concentrar em adquirir uma filosofia, uma sabedoria de vida. Mas é uma sabedoria do entendimento de conceitos que são racionais. O que seria a luz do sol? A luz do sol, que no início causa desconforto, porque nós estamos acostumados, é a sabedoria. De início é desconfortável, você está tomando conhecimento em primeiro momento. E aí o Platão coloca para a gente que a sabedoria é a única capaz de tornar o ser humano realmente diferente dos outros animais. O que nos difere dos animais? Sabedoria. Eu dizer não a si. É capacidade de discernir e escolher, pensamento bem elaborado. Então, aí está uma pequena reflexão do que seriam aqueles elementos inseridos na alegoria da caverna, ou no mito da caverna de Platão. Então, isso, de alguma maneira, instiga Santo Agostinho. E ele faz uma conciliação entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, dizendo: cidade de Deus deve ser a cidade dos homens. E isso é extraordinário. Extraordinário. Tá tranquilo? Isso aí, turminha.